Neste vídeo, vamos estudar a relação entre teoria da complexidade e teoria da computabilidade, e depois verificar algumas relações entre os modelos. A tese de Church-Turing nos diz que os modelos de computação eles são equivalentes. Por exemplo, máquinas de Turing são equivalentes a cálculo lambda, funções recursivas. Dessa forma, eles vão decidir a mesma classe de linguagens. Especificando no caso de máquinas de Turing, nós mostramos também a equivalência entre as variações. Na teoria da complexidade, a escolha do modelo vai afetar a complexidade de tempo das linguagens. Uma linguagem pode ter complexidade de tempo diferente em modelos diferentes. Linguagens que são decididas em um tempo linear em um modelo não são necessariamente decididas em tempo linear em um outro. Por exemplo, a linguagem A, no modelo de uma única fita, nós apresentamos uma máquina de Turing que decide em O de n log de n. Apesar de não ter provado, comentei que não é possível fazer melhor. Mas no modelo de duas fitas, apresentamos uma máquina de Turing que decide em O de n. Bem, na teoria da complexidade, nós vamos classificar a complexidade computacional dos problemas de acordo com a sua complexidade de tempo. E então, podemos nos perguntar, mas com qual modelo nós vamos assumir para medir a complexidade de tempo? Dado que a mesma linguagem ela pode ter complexidade de tempo em modelos diferentes. Felizmente, os requisitos de tempo, a complexidade de tempo, não vai diferir drasticamente para modelos determinísticos. Então, estando num cenário determinística, a escolha do modelo não é crucial. Por exemplo, se você partir da premissa de que um modelo é determinística, não vai haver uma diferença muito grande se a solução é apresentada numa máquina de Turing de padrão ou uma máquina de Turing de 3 fitas, por exemplo. Bem, então com isso vamos ver um resultado bastante interessante. Seja t de n uma função, então toda máquina de Turing de múltiplas fitas com complexidade de tempo t de n, ela vai possuir uma máquina de Turing de uma única fita equivalente. Porém, não existe almoço de graça. Acontece que a complexidade de tempo dessa máquina de Turing equivalente de única fita é O de t ao quadrado de n. Vamos entender por meio de um rápido exercício. Então, se aqui nós temos múltipla fita e aqui nós temos única fita, single em inglês, se a minha máquina de múltipla fita é n ao quadrado, nós sabemos que a de única fita seria O de n ao quadrado elevado ao quadrado, que isso é igual a O de n ao quarto. Então, se aqui nós temos log de n, então seria O de log de n, tudo isso ao quadrado. Bem, então vamos começar a nos debruçar sobre a máquina de Turing não determinística. Ela apresenta uma propriedade bastante interessante. Seja em uma máquina de Turing não determinística que decide uma linguagem. Então, vamos definir o tempo de execução naquela máquina de Turing n, que justamente vai ser uma função f dos naturais para os naturais, onde f de n é o maior número de passos que aquela máquina n vai utilizar em qualquer ramo, em qualquer bifurcação, em qualquer caminho da sua computação, em qualquer palavra de tamanho n. Vamos entender por meio da seguinte figura. Aqui nós temos no lado esquerdo uma máquina de Turing não determinística. Nós sabemos que a máquina de Turing não determinística, em cada etapa, há apenas uma única possibilidade. Bem, então o fluxo de execução seria uma linha reta. Agora, no não determinismo, veja que na primeira computação houve uma bifurcação, houve um não determinismo. Então, nós vamos bifurcar. E observe que em alguns cenários como esse, houve uma rejeição, mas em outros cenários houve uma aceitação. E qual seria o tempo de execução? Dentre todos esses caminhos da raiz até uma folha, nós vamos escolher o maior dos caminhos. Então aqui, essa altura, seria justamente a nossa função f de n, que é o tempo de execução daquela máquina de Turing. Com isso, nós podemos apresentar um resultado muito interessante. Então, seja t de n uma função, com isso nós temos que toda máquina de Turing não determinística, veja bem, não determinística de uma única fita, com
função de complexidade de tempo, t de n, ela vai possuir uma máquina de Turing determinística de única fita equivalente. Porém, mais uma vez, não há almoço de graça. E essa máquina de Turing não determinística, ela vai possuir uma máquina de Turing determinística equivalente com a complexidade que é 2 elevado a O de t de n. Então, vamos entender a gravidade, digamos assim, o prejuízo, por meio de pequenas análises. Então, aqui, nós estamos num cenário não determinístico. Então, aqui é não determinístico. Então, nós queremos sair do não determinístico para o determinístico. Lembrando que nós estamos trabalhando, voltando no teorema, com máquinas de Turing de uma única fita não determinística e máquinas de Turing não determinísticas de uma única fita. Então, vamos lá. Vamos entender aqui. O que acontece se a minha máquina de Turing não determinística tiver uma complexidade O de n? Então, sabemos que a complexidade equivalente vai ser 2 elevado a O de t de n. Então, a máquina determinística equivalente seria 2 elevado a O de n. E se for, por exemplo, n a 10, seria 2 elevado a O de n a 10. E se tivermos, por exemplo, a complexidade logarítmica, então nós teremos 2 elevado a O de log de n. E assim sucessivamente. Nesse cenário especial, gostaria de fazer uma provocação. A minha máquina de Turing não determinística tem complexidade log de n. A minha máquina de Turing determinística tem complexidade equivalente 2 elevado a O de log de n. Essa máquina de Turing determinística, caso você já tenha cursado disciplinas com estrutura de dados e disciplinas de análise de algoritmo, ela possui complexidade exponencial ou não? Bem, dando continuidade, nós vamos então resumir o que foi visto. Se por um lado nós demonstramos que a diferença quadrática ou polinomial entre a complexidade de tempo de problemas medidos em um modelo determinístico de uma única fita e modelos de múltiplas fitas. Por outro lado, nós mostramos que há, no máximo, uma diferença exponencial entre a complexidade de tempo de problemas de uma máquina de Turing determinística e uma máquina de Turing não determinística. São dois resultados bem interessantes e começam a apresentar um pouco do que nós vamos encontrar, que é justamente quais problemas nós conseguimos, falando de uma forma geral, não muito precisa, mas quais problemas nós conseguimos resolver em complexidade de tempo polinomial e aqueles outros que vão requerer uma complexidade exponencial. Então, com isso, no próximo vídeo, nós vamos começar a definir a classe P. Muito obrigado!